Oi, pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu não sei porque tá tão escura a câmera, eu só tô na frente da janela, igual eu literalmente sempre faço. Vou começar já anotando aqui as matérias que eu tive ontem. Eu tive 3 aulas e as 3 eu vou ter que estudar. Acrescentar mais coisas na nossa listinha de coisas pra fazer. E hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. E eu tenho aula de direito administrativo e direito penal. Direito penal, eu não estou estudando muito à parte, porque já é o 6º semestre que eu tenho direito penal. Não vejo necessidade de estudar além da sala de aula. Agora, direito administrativo é o 2º semestre ainda e eu tenho bastante dificuldade. Tipo, não é que é difícil, mas é chato. Eu vou tentar estudar com videoaulas e tudo mais, igual eu fiz ontem no estúdio blog que eu postei, pra quem não assistiu, o link tá na descrição, com processo civil. Isso foi muito bom, cara. Eu vou estudar até o final de processo civil, eu vou estudar do jeito que eu estudei ontem, porque eu gostei demais. Aí eu vou testar esse jeito também com o administrativo, vamos ver se vai dar certo. Se não, a gente testa outro jeito e tá tudo bem também. Eu estou tentando uma maneira de controlar as aulas que eu tenho que dar uma revisada antes que eu me perca inteira. Mas eu acho que desse jeito aí já tá ficando confuso, que eu tentei separar por matéria e eu acho que já não tá dando certo, então a gente vai ter que mudar isso daqui a pouco. No meio, tipo, quando eu tava começando a estudar, eu lembrei... Gente, essa caneta aí tá muito ruim, tipo, tá falhando tudo. Eu acho que eu... E eu não uso muito ela, tipo, pra ter acabado a tinta. Provavelmente deve ter ficado meio aberta, tipo... Sabe, não ter fechado direito a tampa, porque também é impossível eu ter deixado ela realmente aberta, porque eu não deixo caneta aberta, principalmente brush pen de ponta pequena. Mas ela tá meio seca, tava bem difícil de escrever o título aí. Enfim, ela é da New Pen, inclusive, quem quiser. Tem um vídeo também aqui no canal de recebidos da New Pen que eu faço pen test dela e das outras cores dela, enfim, de outras canetas também. Cara, hoje amanheceu 10 graus, só que eu fiquei andando de lá pra cá e eu já tô com calor. Até porque eu tô com 2 blusas de frio, 2 calças, tipo, eu coloco uma legging por baixo da calça de verdade. Tô com 2 meias também, porque eu fiquei com medo de passar frio. E realmente, eu acordei com muito frio. Mas eu já tô com calor já, nossa, eu acho que foi demais, talvez. A minha intenção era estudar por videoaula, né? Então eu comecei pesquisando videoaulas da matéria que eu tava aprendendo, né? Da matéria que eu tive aula por último. Só que, enquanto, nesse meio tempo aí de eu procurar videoaulas sobre o assunto, eu acabei lembrando que esse professor tem a apostila da matéria dele disponível para imprimir, enfim, né? Eu não gosto de ler coisa digitalmente. Então, tipo, ler pelo computador. Eu sou muito adepta ao papel. Tanto que eu ainda escrevo em caderno, né? Por mais que eu faça as anotações no computador, eu ainda tenho que escrever no caderno. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e imprimi as apostilas dele. E essa apostila é igual a gente tem também em Direito Civil. É o próprio professor que escreve, eu tenho quase certeza disso. Então, é tipo um resuminho da matéria. É uma apostila mesmo, né? Igual de escola, assim. Não igual. Enfim, é um texto sobre a matéria, explicando a matéria. E aí eu imprimi essa apostila dele e grampeei e fui lendo a apostila. E fazendo isso, eu percebi que ele é muito lerdo dando aula. Assim, não no sentido pejorativo, mas tipo, ele passa muito tempo da aula falando sobre poucas coisas. Porque ao ler a apostila, eu vi que, por exemplo, uma aula dele, um dia de aula dele, dá uma página e meia da apostila. E não é tanto conteúdo assim. Aliás, é bem pouco conteúdo. Em comparação ao direito civil, um dia de aula dá umas 10 páginas de apostila. Tipo, é bem diferente. E, enfim, eu percebi isso. E eu acho muito satisfatório ver o final, assim, tudo rabiscado da apostila, sabe? As pessoas estão jogando vôlei na areia, nesse frio, com bermuda e descalças. Malucos.
O vídeo começou na terça-feira de manhã, agora estamos na quarta-feira à tarde. Eu tenho aula de Direito Civil e de Direito Comercial hoje. Eu vou começar estudando por Civil, que eu tenho que inclusive imprimir a próxima apostila, porque a que eu tinha impresso já acabou, então agora já tô na próxima. Eu precisava estudar Comercial também, mas eu não sei se vai dar tempo. Estamos aqui com a página de início do meu computador aberta e eu ia mostrar pra vocês que aqui no Google eu deixei salvo algumas pastas. Então tem o WhatsApp, o Google Calendário, que eu tô usando muito, depois eu queria falar mais com vocês sobre ele. O Pinterest, óbvio, o YouTube, Canva, enfim, vários aplicativos que eu uso. O da própria PUC, o do Clube do Livro, o Maps eu tô usando bastante também. E eu deixo aqui o OneNote, que é o aplicativo das anotações de sala de aula, pra eu já ter acesso rápido aqui, né? Então eu venho, por exemplo, aqui na última aula de Direito Civil. Vocês viram que eu deixei o título aqui em branco? Porque eu costumo colocar no título da aula as páginas da apostila, que são essa aula. Então, depois de ter a aula, eu venho, olho aqui na apostila, vejo onde começou, mais ou menos, ali a aula, e onde parou, mais ou menos. E aí eu anoto ali em cima de quais páginas se refere a aula em específico. No vídeo passado a gente leu a primeira apostila de civil e foi bem introdutório, então foi super rapidinho de ler porque não tinha nada relevante praticamente. E agora eu tô começando a entrar na parte mais jurídica, mais teórica, assim. A gente tá tendo direito de família nesse semestre de direito civil e a gente começou aprendendo sobre casamento. E aí a gente tá aprendendo mais, entrando aí na questão da cerimônia do casamento, no papel, né? Quando é válido, quando não é, enfim. E para estudar direito civil, eu fiz a leitura da apostila com, né, anotações, fui grifando e anotando. E aí eu peguei essa folha do caderno para escrever coisas que são muito prováveis que eu esqueça. Então, coisas que eu achei mais importante, eu filtrei bastante, então, tipo, ficou super curtinha a anotação aí. Não é um resumo de tudo que eu estudei, mas sim pontos que talvez eu esqueça. Então, eu escrevi por palavra-chave, fiz as anotações. E direito civil eu tô fazendo isso agora. Geralmente, antes, eu tinha o costume de anotar durante a aula 100% das coisas que o professor falava. Tipo, eu tentava anotar tudo que ele falava. Só que agora eu tô começando a tentar anotar só o que realmente, assim, eu não sei. Então, coisas que ele fala repetido, eu não anoto mais. E antes eu anotava até isso. Agora não, agora tá bem mais sucinto. Eu tava dando uma olhada, e eu não sei se foi nesse vídeo que eu falei, mas direito comercial mudou o professor. E eu tava dando uma olhada e ele não colocou nenhum arquivo pra gente. Então, tipo, não sei, acho que ele não tem apostila, por exemplo. É que eu tava falando, né? Cada professor é de um jeito. Então, em direito comercial, dá tempo de eu estudar, porque foi rápido civil. E eu vou fazer um resuminho baseado no que eu anotei nesse aula de aula, que tá aqui. E é isso, eu faço um leve resumo. Mudou o professor, eu vou ter que me acostumar a estudar a matéria inteira de novo, né, gente? Na verdade, no semestre passado eu praticamente não estudei direito comercial, então eu vou meio que começar a aprender a estudar a matéria do zero mesmo. Mas eu não sabia direito o que fazer, eu li o que eu escrevi na aula passada e eu fiz mais ou menos a mesma coisa de civil. Então, eu filtrei as coisas mais importantes e aí, ao invés de eu grifar, que foi o que eu fiz em civil, eu grifei a apostila, aí eu passei pro resumo. E aí ficou um resumo super curtinho também, porque era só uma aula, não tem nada demais. Eu senti que eu nem precisava mesmo ter feito tudo isso de fazer um resumo e tal. Mas pelo menos ficou bonitinho. E assim, por mais que eu não senti a necessidade de estar estudando de novo essa matéria,
foi bom. Assim, nenhum tempo estudando é perdido. É um tempo útil. Bom pra dar uma revisada também. Então, assim, não tinha nada que eu li que eu não sabia ou que eu pensei que eu ia esquecer e que eu precisava fixar aquele conteúdo. Não tinha nada nesse sentido. Mas tinham coisas que eu só lembrei da aula quando eu li a anotação. Agora, civil é diferente. Civil já foi bom eu ter estudado, porque eu encontrei algumas coisinhas que eu não lembrava de ter visto na aula, provavelmente porque eu viajei em algum momento, ou, tipo, porque são pontos muito específicos, assim, e aí acaba passando despercebido no meio da aula. E que, estudando agora, depois da aula, eu consegui chamar a atenção ali nesses pontos para eu não esquecer deles depois. Então foram 2 estudos diferentes aí. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.